Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do James Cast. É isso aí, meu nome é James, estou de volta aqui com mais um episódio para a gente bater um papo dessa vez sobre imposto de renda. Aproveitar o período aí, né, que estamos no mês de fevereiro, logo em breve, mês que vem, em março, começa o período de declarações e eu acho pertinente de repente a gente trocar uma ideia sobre esse tema. Lembrando que a gente sempre vai estar conversando aqui de uma forma bem tranquila, descontraída, sobre a minha perspectiva dos fatos, tá bom? Então assim, não é nada que verdade absoluta, não é teoria também, vou falar um pouco sobre a prática, como foi que eu comecei a fazer a declaração de imposto de renda, como foi a captação dos primeiros clientes e algumas estratégias utilizadas por mim para conseguir captar, manter esses clientes, tá bom? Então, assim, basicamente eu queria falar dentro desse ponto aí, de 4 tópicos. Eu acho que esse assunto vai ser muito interessante para a galera que está querendo começar a fazer declaração de imposto de renda, só que tem um pouco de insegurança, não sabe como captar cliente, acha que tem que ter um conhecimento profundo do assunto. E aí eu vou, assim, desmistificar algumas coisas nesse sentido, tá bom? Conheço alguns colegas que trabalham bastante tempo na área, mas não fazem declaração de imposto de renda da pessoa física porque tem medo. Medo assim, no sentido das responsabilidades, que de fato é um trabalho que exige muita responsabilidade, você lidar com os documentos de pessoas físicas, né? Então, assim, realmente tem uma diferença você trabalhar com pessoa física e pessoa jurídica, e muitas pessoas, na dúvida, acabam se afastando desse universo. Mas, principalmente para quem está começando uma carreira, o pessoal que pensa aí em empreender na área contábil, é um bom ponto de partida para você testar aí seus conhecimentos, explorar a questão do marketing pessoal, vendas, estratégias de negócio, captação de cliente. Então, assim, é um parquinho de diversões, tá bom? Para você que está aí na faculdade de Ciências Contábeis, está pensando em no futuro empreender na área contábil e também quer de repente ganhar um dinheiro extra, declaração de imposto de renda é um ótimo ponto de partida. Começar de baixo, né, pessoal? A velha máxima, plantando hoje para colher amanhã. Então, assim, sem mais delongas, vamos aqui ao conteúdo. Repetindo, eu queria falar sobre 4 tópicos, que é basicamente a captação de cliente, responsabilidade, organização e paciência que a gente tem que ter, que são alguns requisitos chaves para fazer esse tipo de declaração e lidar com o cliente pessoa física, a parte do acompanhamento pós-venda e aprendizado contínuo. Vamos lá. Captação de cliente. Teve um dia que eu estava conversando com uma colega que estudou comigo na faculdade e ela me perguntou, espero que ela ouça também esse podcast, ela me perguntou como é que eu fiz para poder captar cliente, como é que eu consegui, né, ter vários clientes de imposto de renda, como foi essa trajetória e as estratégias que eu utilizei. Então, o que eu falei com ela, que eu queria compartilhar aqui com vocês também nesse momento, basicamente, a minha estratégia principal para captar cliente para declaração de imposto de renda está atrelada à construção de uma imagem. Como assim construção de uma imagem? Se posicionar como contador. Eu comecei a conseguir captar cliente para imposto de renda e também outros tipos de trabalhos, de jobs dentro da contabilidade, quando eu passei a me posicionar como contador em todos os lugares que eu frequentava. E assim, eu percebi que dentro da minha família, do meu ciclo de amizade, do meu bairro, dos lugares que eu frequentava, muita gente não tinha conhecimento, não sabia que eu era contador, não sabia o que eu fazia, não sabia que eu poderia ajudá-los em algum momento, quais os serviços que eu prestava. E a partir do momento que eu comecei a me posicionar como contador nesses ambientes, nesses locais, as portas se abriram, assim, né? Pessoas vieram até mim, passaram a me procurar para tirar dúvida, para fazer vários tipos de serviço. Então, de repente, numa dúvida que uma pessoa tem, você consegue captar esse cliente para fazer uma declaração de imposto de renda. É realmente um divisor de águas. A gente só tem que ter esse cuidado de como se posicionar para não ficar chato você ficar em todo local falando que é contador, que faz declaração de imposto de renda. Não é dessa forma, não é uma coisa muito ativa nesse sentido. Você tem que ter uma estratégia de, pelo menos foi assim que eu fazia, de introduzir os assuntos da contabilidade ou de economia, finanças, educação financeira, diversos assuntos que a gente aprende na faculdade, você conseguir comentar sobre esses assuntos no dia a dia. Então, de repente, se você está ali num ciclo de pessoas, de amigos que alguém falou
que tá tudo caro no mercado, um exemplo, que a gasolina tá cara, o momento que a gente está vivendo hoje aí de superinflação. Você conseguir pontuar ali alguns tópicos de economia naquele momento, de imposto, de tributação, já dá uma sensação para as pessoas, já passa uma segurança, né, uma autoridade no assunto. Então é mais ou menos dessa maneira, não simplesmente ofertando serviço. Oi, você faz declaração de imposto de renda? Eu faço, faça comigo, não assim. Mas no segundo plano, primeiro você se posicionando, comentando sobre diversos assuntos que estão atrelados ali também à contabilidade, direto ou indiretamente, para no primeiro momento passar essa segurança para as pessoas que estão ao seu redor, elas confiarem em você, entenderem que você tem um conhecimento e pode ajudá-las, né, em algum momento. Uma coisa que é muito comum na contabilidade, as pessoas próximas pedirem para a gente calcular rescisão. E é assim, é um pouco chato para quem é da área, porque quem está de fora não entende que a contabilidade é muito vasta o campo de atuação. Então, muita gente que se forma, que atua na área contábil, não tem nem noção de como calcular uma folha de pagamento, é algo bem específico. Porém, as pessoas que estão de fora ao nosso redor, elas não entendem isso. Imaginam que por você ser contador, você tem que saber fazer esse tipo de serviço. Mas a gente pode usar isso ao nosso favor também, nesse processo de captação de cliente. É uma coisa relativamente simples, que a gente aprende na faculdade, pelo menos assim, a regra geral, né, de cálculos de folha de pagamento, não para você apurar uma folha de uma empresa, mas para de repente dar uma orientação sobre o que desconta, o que é a parte da empresa, o que é a parte do funcionário, como é que funciona essa dinâmica aí, né, alguns direitos trabalhistas, conhecimentos que a gente já detém, que a gente aprende na faculdade. Então, uma dúvida que você consegue tirar pode ajudar muito nesse processo de captação de cliente. Questão de aposentadoria também, INSS, hoje em dia aí tem o portal Meu Gov, você consegue simular a aposentadoria. Muitas pessoas têm curiosidade de saber quanto tempo falta para se aposentar. Então, assim, esses exemplos que eu tô dando foram coisas que eu já fiz na prática, entendeu? Já calculei a aposentadoria para pessoas próximas a mim, e ficaram muito satisfeitas por isso. Já calculei muita folha de pagamento, inclusive teve um momento que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, a cobrar ali, né, um valor relativamente simbólico ainda na faculdade. Até hoje eu ainda faço, mas assim, evito já fazer esse tipo de serviço porque demanda um pouco de tempo. E tempo é muito valioso. Mas o ponto-chave é que, assim, determinados serviços, determinadas situações que às vezes a gente entende que é um assunto chato, pode fazer você ser visto como um bom profissional no mercado, né? Para quem está ao seu redor. E é muito importante essa questão. Hoje em dia a internet aí, né? Todo mundo quer vender na internet, quer se popularizar e vender em massa, mas eu entendo que esse processo de construção de uma imagem como um profissional começa realmente ali ao nosso redor. Primeiro na nossa família, no ciclo de amizade, se você mora em bairro, no seu bairro, as pessoas têm que saber te conhecer, que você faz esse tipo de serviço. Se você mora em condomínio, às vezes tem grupos de condomínio, na autoescola. Um dos primeiros clientes que eu tive foi na autoescola ainda na época. Na própria faculdade também, né? Porque tem outros colegas que já declaram, mas que não tem muita segurança. Então é isso, basicamente sobre captação de cliente, a forma como eu fiz foi essa construção da imagem como contador também nas redes sociais, tá bom? E deu muito resultado, deu muito resultado. A partir do momento que eu me posicionei dessa forma, que as pessoas passaram a me enxergar, eu parei de buscar clientes, né, para fazer declaração de imposto de renda, e como as pessoas começaram a vir até mim por conta dessa imagem que foi construída. Um segundo ponto, falando um pouco sobre alguns requisitos que são importantes para trabalhar com esse tipo de serviço. Responsabilidade, organização e paciência. Hoje em dia aí a gente tem a LGPD, né, pessoal? Então, mais do que nunca, tem que ter muito cuidado com o tratamento de dados e informações de terceiros. É muita responsabilidade, de repente, se esses dados que estão na sua posse tiver algum tipo de vazamento, você pode ser responsabilizado por isso. Então, tem que ter muito cuidado. O cliente pessoa física é muito diferente do cliente pessoa jurídica, então os colegas aí da área contábil e também os estudantes, pessoal que está chegando agora, desde a faculdade a gente já aprende
que o objeto da contabilidade é o patrimônio das empresas, né? Isso aí é uma coisa que a gente aprende aí desde o início. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das empresas. Então, basicamente, durante todo o curso, o nosso ensino é voltado para a pessoa jurídica. E também quando a gente começa a ter as nossas experiências práticas ali nos estágios, né, nos trabalhos, a gente normalmente trabalha em escritórios, dentro de empresa. Então, prestamos serviço, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, para as pessoas jurídicas. É muito diferente porque a empresa, normalmente ela tem departamentos que auxiliam no nosso trabalho, fornecendo documentação, fornecendo informações de uma forma também mais organizada e profissional. Quando você vai fazer declaração de imposto de renda, o cliente pessoa física ele não faz a mínima ideia do que seja contabilidade. Muitas vezes ele tem que declarar o imposto de renda, mas ele não sabe nem por que ele está fazendo aquilo, para que serve. Tem gente que pensa que a declaração de imposto de renda é algo que ele tem que fazer para receber um dinheiro do governo. O pessoal fica muito preso a isso. Quanto que eu vou receber? Minha restituição, não sabendo que na verdade não existe valor a receber. A gente paga o imposto e aí no final da declaração anual, no final do ano, né, fazer a declaração de ajuste anual, é apurado se o que você pagou foi devido ou foi a mais, né, ou foi a menor. Então a gente sabe, quem é da área entende como funciona essa dinâmica. Inclusive é importante também desenvolver formas claras, simples de falar isso para o cliente. Essa comunicação para o cliente que não entende muito de imposto de renda, já que você está prestando um serviço, é importante também você conseguir orientar o cliente, explicar, para ele saber do que se trata, né? Enfim, entender pelo menos ali o básico do imposto de renda, por que ele está fazendo aquilo, por que ele foi enquadrado, em qual critério, né? Como é que funciona, qual a utilidade, em que momento ele pode de repente usar a declaração de imposto de renda. Então, voltando aqui, o cliente pessoa física ele não tem essa organização como pessoa jurídica e esse entendimento, essa maturidade. Então, é muito importante a gente ter paciência para explicar para o cliente as finalidades, em que momento ele se enquadrou, a questão da documentação. Então, assim, uma coisa que eu costumo fazer é já deixar uma relação de documentos que são obrigatórias prontas, né, de uma forma organizada. Depois pode ser no WhatsApp também, que a gente tem aquela comunicação mais fácil ali em um grupo que só tenha você mesmo ali dentro de uma conversa. Já deixa elencado os documentos que são obrigatórios no Word também para você mandar por e-mail para o cliente. E assim todo cliente que entrar em contato com você querendo fazer de repente uma cotação, um orçamento, e ele sempre pergunta qual é a documentação obrigatória, você já tem isso em mãos, né, separado de uma forma organizada, ajuda bastante e já passa esse senso de organização e profissionalismo, né? Eu pelo menos trabalho assim, já tenho minha relação separada de documentos obrigatórios. A partir do momento que a pessoa entra em contato comigo querendo fazer a declaração, depois que faz um orçamento, a gente verifica se realmente ele se enquadra no perfil para declarar. E aí eu mando logo, né, essa relação de documentos já separada, é bem importante, já me poupa tempo também para não ter que ficar digitando ali a todo momento. Então, esses pontos parecem simples, mas são pontos chaves para você trabalhar com cliente pessoa física. Eu tenho alguns colegas que, assim, ao longo desses anos que eu tenho trabalhado com declaração de imposto de renda, tem alguns clientes que eles vêm até a mim sempre reclamando de um contador anterior, assim como também podem ter clientes que, né, saíram de mim e foram para um outro contador. É normal essa dinâmica no mercado. O mercado é um mercado bem concorrido. E você tem que passar essa boa imagem para o cliente de atendimento, de organização, de responsabilidade, senão no ano seguinte ele vai procurar outro contador e ainda vai falar mal de você. Então eu procuro prezar muito por isso, pela qualidade de serviço, pelo profissionalismo também, nesse tipo de serviço. Um outro ponto importante para a gente falar é a parte do acompanhamento ou pós-venda. Depois que você fizer a declaração de imposto de renda, eu costumo enviar todos os arquivos para o cliente. Não gosto de reter nenhum arquivo do cliente, nenhuma documentação, como estratégia para ele voltar no ano seguinte, ficar preso a mim, principalmente os arquivos de backup, tá bom? Então, assim, cria uma pasta na rede, na nuvem, que é uma forma prática e fácil de você ter acesso também em qualquer local. Cria um e-mail específico, uma pasta na nuvem para cada cliente, armazena ali toda a documentação que o cliente enviar. Parece bem básica essas informações, mas para mim fazem toda a diferença. Eu trabalho dessa forma.
tem um e-mail exclusivo e uma pasta na nuvem, né, no Drive ali específica só para imposto de renda, onde cada cliente tem sua pastinha e eu armazeno a documentação que ele envia para mim, assim como todos os arquivos das declarações que eu faço deles, tá bom? Por ano, os arquivos originais e quando precisa retificar, os arquivos retificados também. É importante armazenar esses arquivos de forma separada, porque se o cliente ele precisar fazer algum trâmite, principalmente com instituições financeiras, eles vão pedir os arquivos originais e as retificadoras. Então, assim, se você não tiver, pode gerar algum tipo de transtorno para o cliente. E todos esses pontos são pontos importantes que a gente pode se prevenir, né? Por exemplo, para quem está começando agora, não passar por nenhum tipo de constrangimento lá na frente, nenhum tipo de problema com os arquivos do cliente. Então, assim, muito importante essa organização, né? Hoje em dia a gente tem diversos serviços aí que nos fornecem de forma gratuita armazenamento em nuvem. Dá para fazer isso de uma forma bem simples, ter acesso a tudo pelo celular, se comunicar com o cliente rapidamente, tá bom? Armazenar a declaração, recibo, os arquivos de backup e ao final do trabalho enviar tudo para o cliente, que esses documentos são do cliente, a declaração é dele. Inclusive, tem clientes que não querem que você faça a declaração de imposto de renda, só quer uma orientação. Também já tive clientes desse tipo, né, que não quer que você faça, só quer a orientação, paga pela orientação porque ele mesmo quer manipular ali os dados pessoais dele, preencher na declaração, não quer passar isso para ninguém. Então, assim, muito importante, até mesmo ético também, a gente trabalhar dessa forma, com essa organização, essa transparência, não retendo nenhum arquivo do cliente. Já teve diversos clientes que chegaram até a mim reclamando disso, tá bom, pessoal? De ter feito a declaração com algum contador no outro ano e não ter recebido aí, né, os arquivos de imposto de renda no momento que precisou, não ter esses arquivos em mãos, aí vai pedir para o contador fica procurando, não tem também, perdeu, o notebook deu um problema, o equipamento, não tem um backup. Então, assim, a gente evita problema para nós mesmos se a gente tiver essa organização, principalmente em nuvem, e mandar tudo para o cliente no final do serviço, tá bom? Pessoal, declaração de imposto de renda não é bicho de 7 cabeças, tá bom? É algo relativamente simples, você não precisa ter um conhecimento muito profundo para começar a fazer. As primeiras declarações que você vai fazer são declarações mais simples, que não tem muita coisa complexa aí, tá bom? Como, por exemplo, aí a parte de renda variável, de compra e venda de bens, né? A parte imobiliária, de ganho de capital, autônomo ali que tem que preencher carnê-leão. As declarações mais simples do pessoal que é assalariado, o informe de rendimento já vem praticamente de forma bem autoexplicativa. Hoje em dia a gente só precisa saber onde buscar informação. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na faculdade não foi aprender em si, mas aprender a aprender, porque ninguém sabe tudo. A gente está nesse processo aí de aprendizado contínuo, sempre aprendendo com cada experiência. E assim, em relação ao imposto de renda, muitos colegas até vêm me perguntar, tirar dúvidas, às vezes eu não sei, mas eu faço que num primeiro momento, até por curiosidade, eu entro lá no site da Receita Federal, no Perguntas e Respostas. Todo ano todo ano a Receita Federal atualiza aquele arquivo do imposto de renda, onde tem ali uma série de perguntas e respostas e esclarecimentos sobre vários temas de imposto de renda, as dúvidas mais comuns, como declara diversos tipos de situações ali, né, bens, dívida e ônus, veículos, financiamentos, enfim. Qualquer tipo de dúvida que você tiver, recorre a esse material, pesquisa na legislação, que é a fonte mais confiável, né? Não fica dando Google aí na internet em tudo, porque se você observar, tem temas que são polêmicos e aí cada especialista, né, entre aspas, dá a sua opinião, aborda de uma forma, mas a melhor maneira é realmente a gente seguir o que está na lei, né? Na legislação, no material fornecido pela própria Receita Federal. Então, basicamente, o que eu queria falar com vocês é isso. Eu comecei a fazer declaração de imposto de renda na faculdade. Minha primeira cliente foi uma colega minha que, inclusive, declara comigo aí até hoje. Não sei se foi a primeira ou a segunda, não me recordo muito bem. Uma das primeiras foi uma colega da faculdade e também a outra foi uma amiga que eu conheci na autoescola. Então, assim, né, pessoas que estavam no meu ciclo. E aí expandi essa questão do posicionamento como contador. Também costumo fazer umas postagens no digital quando está no período ali de declaração. Sempre que eu estou trabalhando em uma empresa diferente, né, nos períodos de declaração de imposto de renda, eu costumo fazer uma campanha, uma espécie de parceria, desconto
para os empregados da empresa. Isso também é algo que dá muito resultado, tá bom? Falando aqui abertamente das estratégias que eu utilizo, de fato dá muito resultado. Quando dentro da empresa você se posiciona ali como contador, já faz uma parceria com a menina do RH para quando ela mandar os informes de rendimento, te indicar, porque tem pessoas que realmente não têm um profissional, não sabem a quem recorrer. Então, se tiver essa indicação aí, né, de um profissional também que trabalha dentro da própria empresa, é muito melhor. E aí você também pode fazer um preço diferenciado, porque vai ganhar no volume. Fiz essas estratégias, né, as estratégias do posicionamento, essas estratégias de desconto para colegas da mesma empresa, são estratégias que deram resultado para mim. Eu consegui sair, né, começar, obviamente que nada é da noite para o dia. Eu acho que tem, não sei, 5 ou 6 anos que eu faço declaração de imposto de renda. Comecei com um cliente, no ano seguinte eu só tinha acho que 2 ou 3, menos de 5 clientes. Cheguei até a ficar um pouco desanimado, mas hoje em dia aí eu período de declaração de imposto de renda eu fico bem atarefado. Já fiz mais de 50 declarações de imposto de renda em um ano. É bem complicado. Com certeza tem colegas aí que fazem muito mais. Conheço colegas que fazem mais de 100 declarações de imposto de renda. Tem escritórios também que já terceirizam, né? Delegam para os empregados. Mas eu considero um avanço significativo para mim, que comecei do zero com as minhas próprias estratégias, trilhando meu caminho e consegui captar mais de 50 clientes, né, fixos aí, ter essa renda extra que também é muito importante para mim. Então é isso, espero que esse conteúdo aí ajude você que está querendo ingressar nesse mercado de declaração de imposto de renda. E qualquer dúvida sobre o assunto pode deixar aí nos comentários, que será um prazer ajudar. Valeu, obrigado pessoal pela audiência. Esse foi mais um episódio do James Cast falando sobre declaração de imposto de renda. Abraço, até a próxima.